Então, nós estamos no último capítulo do livro Ser Consciente, que é o quinto livro da série psicológica de Joana. E esse 10º capítulo do livro chama-se A Conquista de Si Mesmo. E ele é dividido em algumas partes, e a última parte é justamente essa, a conquista de si mesmo. Então, nós passamos aqui pelo ter e o ser, nós passamos pelo homem consciente, e agora a gente vai falar sobre a conquista de si mesmo. Então, a gente vai fazer aquela leitura acompanhada e comentada, e ao final do estudo de hoje, a gente abre para os nossos debates, como sempre. Então, a conquista de si mesmo. A aquisição da consciência demanda tempo e esforço humano, tornando-se o grande desafio do processo da evolução do ser. Gente, nas últimas semanas, isso aqui para mim nunca esteve tão evidente. Quando eu estava no colégio ainda, eu via os colegas prepararem cola para a prova. Eles preparavam a cola na época, né? A gente não tinha impressora em casa e tudo, então eles iam numa uma casa que fizesse xerox, aí fazia o xerox do livro, reduzia a página, porque tinha, né? Ia fazendo reduzido, e aí eles iam recortando, colando. Eu sei que era um trabalho artesanal que levava horas, porque eles, né, tinham que reduzir as páginas do livro, recortar aquilo, fazer um quebra-cabeça, para eles conseguirem esconder aquilo na roupa, para na hora da prova achar. E na minha cabeça não entrava o seguinte, que o tempo que eles haviam gastado para fazer aquilo ali, eles podiam ter usado para estudar. Talvez um pouquinho mais, mas pelo menos eles não corriam o risco de serem pegos, né? Então, assim, eu acho que eu tinha mais medo de ser pega do que da vergonha de ser pega do que da vergonha de tirar uma nota ruim, que não era vergonha, eu acredito. Então, então eu vejo que as pessoas e aquilo sempre me chamou atenção, a questão do atalho, sabe? As pessoas estarem em busca de atalhos. E o que acontece? O que acontece é que eu tenho visto nas redes sociais cada vez mais ofertas de atalhos. Então, nós temos coaches para tudo. O coaching era para ser uma coisa excelente, porque o trabalho do coaching, que é, na realidade, um treinador, a palavra coach em inglês quer dizer treinador. Então, o coaching, ele seria uma pessoa que tem um conhecimento e vai te treinar nesse conhecimento. Então, era para ser uma coisa excelente, só que hoje está uma coisa assim, boba, porque as pessoas estão se dispondo a pagar por soluções rápidas. Então, como que eu faço 1 milhão em um mês? Aí paga um coaching que realmente fez 1 milhão em um mês porque ele achou 1 milhão de bobocas que pagaram para descobrir como que fazia 1 milhão. Então, se você quiser contar como que faz 1 milhão em um mês e falar que esse curso, para contar isso, custa R$ 10, e você encontrar lá, eu não sou boa de matemática, a quantidade de pessoas que precisa, você vai conseguir transformar isso em 1 milhão. E aí você vai virar para elas e vai falar que elas têm que investir na bolsa, tem que saber isso e aquilo e tal. Aí tem... Gente, eu fico impressionada. Medicamento para emagrecer, medicamento. Então, vocês sabem, eu não escondi isso de ninguém, eu não sou adepta da atividade física. Mas um dos benefícios da atividade física
é uma enzima que é liberada pelos nossos músculos. Essa enzima, ela só é liberada quando o músculo trabalha. Os laboratórios agora estão quebrando a cabeça para tentar criar essa enzima em laboratório, porque ela não é reprodutível em laboratório. Então, eles estão tentando manipular essa enzima para que o quê? As pessoas possam não gastar tempo com aquilo. Essa questão da maturação das coisas, ela está em várias áreas da nossa vida. Uma gestação, via de regra, tem 9 meses. Uma planta vai ter lá, dependendo da planta, essa árvore vai começar a produzir em 2 anos, essa aqui já produz semana que vem. Um tomatinho costuma produzir mais rápido, né? Os cães, eles costumam dar filhotinho em 4 meses. Então, assim, existe um processo para as coisas ficarem prontas. E para esses processos não existem atalhos. Se acontecer um atalho, não vai ser natural, vai ser uma anomalia, que é o que acontece quando um bebê nasce antes da hora, e aí tem que ir para UTI e tal. Aquilo ali é uma anomalia, é um desafio que aquela criança e aquela família têm e que estão lidando com ele. Mas essa não é a regra. A regra é o tempo de maturação das coisas. Se a gente tirar o bolo antes da hora do forno, ele vai murchar. Então, assim, se isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, não vai se aplicar ao tempo que a gente vai adquirir a consciência, né? Então, assim, alguns de nós estamos aqui há 5 livros. A gente vai começar um livro na próxima segunda. Eu espero que se na próxima segunda a gente tiver novos participantes, que eles não entrem achando que a vida deles vai se transformar a partir daquele livro. Porque nós já estamos aqui há 5 livros e a cada livro que passa a gente fala assim, nossa, né? Queria ter tempo para fazer tudo de novo, né? E eu acho que a gente vai terminar a coleção de Joana e vamos refazer a coleção toda, porque, nossa, esse tempo de maturação é isso. Então, a gente não pode ter pressa. Eu sei que a gente quer. E tem hora que a gente fica agoniada. Eu queria ser melhor, eu queria resolver esse problema, eu queria lidar com essa situação diferente, mas eu não estou conseguindo. Não seja tão duro quanto com você. Se permita o tempo de maturação. Não seja conivente com os seus erros, com as suas teimosias. Seja complacente. Então, assim, não é você falar assim, igual muita gente fala, ah, não, na próxima encarnação. Não, isso aí você está sendo conivente. Mas também não é ficar fazendo um meia-culpa infinito. É virar e falar assim, poxa, eu preciso de mais tempo. Eu preciso me aprofundar nesse assunto, porque eu vou dizer para você, as coisas que mais demoram a amadurecer na nossa consciência são aquelas das quais a gente tem menos conhecimento. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente fala, quando eu digo a palavra Deus, na imagem, na cabeça de vocês, tem um conceito do que é Deus. A gente pode até ter dificuldade de, explica o que é Deus e tal, fala aí para mim o que é Deus e tudo. Só que se eu chegar para uma pessoa que não foi criada ouvindo falar sobre Deus, que vem de uma cultura onde não tem um Deus ou coisa parecida, um criador, uma matrix, o que quer que seja, essa pessoa, quando ela tiver contato com essa informação, não vai bastar. Ela vai precisar amadurecer o conhecimento, ela vai precisar ler mais sobre aquilo, ela vai precisar estudar sobre aquilo, para quê? Para ela conseguir ganhar consciência sobre aquilo, ter domínio sobre aquilo, tá?
Então, vamos observar. Olha, eu ainda estou batendo cabeça com essa parte da minha vida, como se eu não tivesse tomado conhecimento. Ah, é? Então vamos fazer o seguinte, vamos aprofundar nessa área. Eu digo para vocês claramente, uma das áreas do espiritismo que eu ainda tenho algumas coisas assim, alguns pontos que eu preciso muito aprofundar para desenvolver a minha consciência sobre o tema é a mediunidade. Então, assim, são coisas que você vai identificando a mediunidade. Às vezes tem gente que foi criado num ambiente católico a vida toda, então assim teria mais facilidade em acreditar em ressurreição do que na reencarnação, na ideia de que não existe o inferno, né? Que entre aspas, entre muitas aspas, o inferno seria aqui. Então a gente adquire consciência buscando o entendimento. Então, nós estamos falando aqui da consciência de si mesmo. Como é que eu ganho consciência de mim mesmo? Me conhecendo cada vez mais. Seguindo, surgem-lhe os pródromos na fase do instinto, abrindo espaço para a razão como fenômeno natural do desenvolvimento antropológico, psicológico, sociológico da criatura. Pródromo são as fases do parto, né? Então, contração, dilatação, tudo aquilo que vai acontecendo, aquela série de fatores que vai acontecendo no corpo da mulher para que o bebê nasça. Então, a gente pode fazer um paralelo com uma libélula que está lá no casulozinho dela e começa a rachar o casulo, né? Então, o que está falando aqui, desculpa, meu nariz coçando. Então, ele está falando que começa, quando a gente vai adquirindo essa consciência, ela vai amadurecendo, a gente começa a ganhar essa asa, né? Seguindo, o discernimento do bem e do mal, do certo e do errado, e as aquisições ético-morais aparecem como se fossem um medrar espontâneo da essência divina de que é constituído o espírito. Medrar é aparecer. Então, como se fosse o aparecimento espontâneo da essência divina. Todavia, o aprimoramento e a profundidade desses valores dependem do empenho, do interesse e das realizações de cada um. Então, isso é muito bonitinho, a gente consegue ver isso em muitos estudos da ciência, da neurociência. As crianças, em vários estudos a gente consegue ver que as crianças têm a noção de bem e mal, certo e errado, o que devem ou não fazer. Tem um estudo que eu acho, inclusive, a coisa mais linda. É uma criança de um ano e meio, está sentada como se fosse uma sala de espera com a mãe, e aí tem um armário com duas portas, e vem uma pessoa com uma caixa, usando as duas mãos. E a pessoa chega e começa a bater na porta do armário, porque a porta está fechada e a pessoa não tem como abrir. Aí você vê a criança com um ano e meio levantando ali, indo lá e abrindo a porta para a pessoa, sem que ela tivesse sido ensinada a fazer isso, né? É aquela naturalidade, né? Então, só que vai ter momentos que ela não vai poder abrir a porta. E esse discernimento da hora que ela pode ou não abrir a porta vai vir com o crescimento, com o amadurecimento, com o estudo. Então, essas noções, elas aparecem para a gente e aí a gente tem que desenvolver, aprofundar nelas. Herdeiro dos arquétipos remotos dos seus antepassados, os indivíduos mantêm, por atavismos religiosos e culturais, a consciência de culpa, especialmente os ocidentais, vitimados pelas heranças judaico-cristãs, no que diz respeito à desobediência de Eva no paraíso e ao fratricídio cometido por Caim contra Abel.
Gente, eu já escutei absurdos do tipo que as mulheres sentem dor quando vão dar à luz a um bebê porque foi o castigo dado a ela, né? Então, assim, a gente escuta umas coisas que, tá, melhor escutar isso do que ser surdo. Mas, enfim, nós fomos criados nessa cultura de culpa, né? Dinheiro é uma coisa suja, dinheiro, tal pessoa não presta, se você não sabe onde que ela ganha dinheiro, não, fulano não presta. Então, assim, há muito julgamento, né? É uma facilidade muito de julgar as pessoas, e há uma facilidade do auto-julgamento. Então, é aquele assim, eu sou culpado, isso aconteceu comigo. Gente, é, a, a, a violência doméstica, ela começa aí, né? Quando a gente ouve falar de casos de violência doméstica, a gente vê que muitas mulheres têm essa consciência de que elas mereceram, elas irritaram ele na hora errada, elas falaram a coisa na hora errada, elas não fizeram o que elas deviam fazer e por isso foram submetidas a algum ato de violência, uma agressão verbal ou física. Então, assim, a culpa ela machuca o ser em todas as suas formas. Então, aqui ela está falando para a gente: olha, por causa da nossa descendência judaico-cristã, a gente vem arrastando essas correntes dos nossos pés, né? Então, assim, se alguma coisa está dando errado na sua vida, é porque você está fazendo, Deus está te castigando. É Deus que está me castigando. Sabe? É um negócio assim, é uma coisa incrível. Então, assim, a gente precisa refletir sobre esses arquétipos que a gente cria, né? Que a gente criou há muito tempo, e essas heranças que nós trazemos dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, em especial dos familiares com quem a gente conviveu, direta ou indiretamente. Quando eu digo indiretamente, são aqueles dos quais a gente escuta as histórias, né? Então, por exemplo, eu não conheci minha avó materna, mas se eu precisar falar dela, vocês vão achar que eu conhecia, porque minha mãe sempre me contou tantas coisas sobre ela que eu consigo traçar uma imagem viva da minha avó. Então, esses são os parentes com quem a gente teve um convívio indireto. E eles também atuam na nossa personalidade, na formação da nossa consciência. Nós temos que lembrar que nós somos um somatório de nós mesmos e daqueles que nos antecederam, que contribuíram para que nós fôssemos quem somos, né? E contribuíram das mais diversas formas. A divina punição de Deus pela rebeldia da mulher e pela insensatez do homem, que a seguiu no erro, responde pelo sofrimento que os acicata, que os espora, né, de esporar a cavalo. Assim como a expulsão do criminoso aumenta-lhe a angústia, dando-lhe margem ao ciúme doentio e à raiva, considerando a preferência injustificável de Deus por Abel, cujas oferendas o agradavam. Então, aí, né, a gente tem esse fratricídio, né? É muito difícil as pessoas que têm instrução e que pertencem aos altos cargos das religiões ocidentais que utilizam as histórias do Antigo Testamento, elas têm uma resistência muito grande em ensinar essas histórias da forma correta, como grandes metáforas que são. Se nós pegarmos lá no Oriente, nós temos obras maravilhosas que nós aqui não temos dificuldade nenhuma em ler e falar que é uma metáfora. Mas aqui os líderes religiosos que têm conhecimento,
ensinam, né? Hoje eu sei menos disso, mas pelo menos até pouco tempo ensinavam essas passagens como se isso estivesse acontecendo. A gente sabe que alguns dos eventos aconteceram, mas algumas coisas são simbólicas, são metáforas, e elas precisam ser tratadas como tal. Então, segue aí. A absurda aceitação literal do texto bíblico, que tem um caráter simbólico, quiçá para demonstrar o momento em que surge a consciência, quando o ser pode identificar o que deve daquilo que não lhe é lícito realizar, saindo do automatismo do instinto para a seleção do discernimento racional. Eu gosto muito dessa ilustração. O que Deus fala para Adão e Eva no jardim do Éden? Ele fala assim: olha, vocês ficam aí de boa, a única coisa que vocês não podem é comer um fruto dessa árvore. O fruto da árvore do bem e do mal. Então, tipo assim, você tá de boa, eu te dou tudo o que você precisa. Só que a partir do momento que você adquire aquele conhecimento, vai ser cobrado de você um comportamento. E foi isso que aconteceu. Quando ele diz: "Ah, você abriu o fruto, né? Vocês comeram desse fruto". Não é que o fruto era proibido. É que a partir do momento que você come aquele fruto, você vai ganhar responsabilidade. Assim como a gente. A gente conhecendo a doutrina da forma que a gente conhece, dependendo do jeito que a gente age, na hora que a gente faz uma besteira, você já fala: daqui a pouco vem o retorno. Porque você sabe que existe uma lei, que é a lei de causa e efeito. E que não tem escapatória. Aí você tenta ali remediar, diminuir o prejuízo, mas você faz aquela besteira, você fala aquela palavra que você não queria falar, você machuca alguém de um jeito que você não queria machucar. Então, aqui era mais uma metáfora, mais um simbolismo. Joana fala desse simbolismo bíblico e tal, e eu acho muito interessante que Jung, ele trabalha muito o simbolismo também, e Jung tinha uma paixão pelo simbolismo oriental, então tem alguns livros, inclusive, que ele fez prefácio, como o livro tibetano dos mortos e tal. Mas uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, é um livro que chama o Bhagavad Gita, que é um pedaço do Mahabharata, que é outro livro muito bonito que conta histórias de deuses hindus, né? Brahma e aquela galera toda lá. E esse, o Bhagavad Gita, está contando a história de duas partes da família que estão brigando por uma terra. E no meio tem um sujeito que tem ligação com as duas famílias, um sujeito que tem ligação com as duas famílias, que tem que se posicionar. E essa história toda é uma metáfora das batalhas que acontecem na nossa mente e no nosso coração, do que é certo e errado, do que é o bem e o mal. Então você não vai ler aquilo e vai falar: olha, o deus Brahma estava dirigindo a carruagem do. Esqueci o nome do rapaz agora. Olha, era. Não, você não vai fazer isso. Não, não. Por quê? Porque não é assim. É uma metáfora, é um simbolismo. A terra, aí eu acho tão linda essa literatura que a cidade ela tem um nome. E aí você vai olhar o nome da cidade, o que significa, tem um simbolismo para tudo isso. É um livrinho pequeno, eu indico, mas é bom ler com essa tranquilidade de poder pesquisar os nomes e tal. Arjuna, o nome do rapaz é Arjuna, que está entre os Pandavas e esqueci o nome da outra família. Na fase do instinto, os fenômenos biológicos automáticos
não se fazem acompanhar das dores, que são maiores conforme mais seja apurada a sensibilidade, qual sucede na ocorrência do parto, que passou a ser punição divina, tornando a procriação um verdadeiro castigo, fruto ainda da desobediência que milenarmente transformou a comunhão sexual incondenável e imunda, do ponto de vista puritano e hipócrita. Então, o que ele está dizendo aqui? Que à medida que a gente vai desenvolvendo a consciência, as sensações físicas, elas ficam mais pesadas. Ela usa até a palavra dolorosa, eu diria pesada mesmo, se sente, o corpo é muito material, a comida, aí você começa a buscar sutilezas, porque você está ganhando consciência de que você não é esse corpo, você ocupa esse corpo, né? Aí, falando sobre a questão da sexualidade, que é uma das grandes polêmicas das igrejas, né? Fonte de vida, o sexo é instrumento para a perpetuação da espécie, não sendo credor de qualquer condenação. O ultraje e a vulgaridade, a nobreza e a elevação amorosa, mediante os quais se expressa, dependem do seu usuário e não da sua função em si mesma. Então, vejam só, é a finalidade, não é nem a finalidade que se dá ao sexo que o transforma numa coisa boa ou ruim. É a percepção do que a gente tem, é o que você leva e o que você traz daquilo ali. Então, pessoas que se gostam, que se querem bem, de pessoas que estão usando umas às outras. Então, assim, isso aqui a gente pode discorrer sobre esse assunto assim, a perder de vista, porque é um assunto extremamente polêmico e a gente vem dessa cultura extremamente carregada de culpa nesse sentido. Igualmente, a arbitrária eleição celeste de um por outro irmão, ambos gerados em circunstâncias iguais, teria que despertar ressentimentos contraditórios de ciúme e de raiva no rejeitado, que levariam inevitavelmente ao hediondo fratricídio. Então, aqui está falando, né? Assim como a mulher foi lá e pecou, ela teve o castigo, que é a dor do parto, o irmão teve o ciúme, a raiva e acabou cometendo o crime. E de geração em geração, a criança que se sentia desprezada desenvolveu esses sentimentos perversos, perturbando o desenvolvimento da consciência e a consequente conquista de si mesmo. Em qualquer atividade competitiva ou não, o inconsciente desatrela a insegurança infantil ali adormecida e surgem os conflitos, a infelicidade, a desconfiança desastrosa. Então, aquela criança que se sentiu rejeitada, desprezada, que não recebeu essa acolhida fraterna, né? Fraterna no sentido de que pai e mãe são nossos irmãos espirituais, ou de alguém. Todas as vezes que ela vai se ver em situações onde ela vai estar no holofote de alguma forma, ela vai entrar em conflito. Por isso que é importante a gente conhecer a gente mesmo, para que a gente se liberte dessas inseguranças, né? Essas inseguranças, elas costumam trazer frases para nossa mente, tipo, eu não sou bom o suficiente. E às vezes não é porque alguém disse isso para essa criança, às vezes é porque alguém foi embora. Existem crianças que trazem isso na mente, às vezes por causa de um dos pais faleceu e a criança acha que o pai faleceu por causa dela, por algum motivo ela acredita nisso. Ou alguém, algum infeliz falou isso para a criança em algum momento e ela guardou isso com ela, né? Então, isso causa muito problema na nossa vida. Então, é algo que a gente tem que confrontar. Essa situação de não ser bom o suficiente é mais comum do que a gente imagina, em especial
com mulheres, e é algo que a gente, para tomar consciência, a gente precisa se conhecer bastante, tentar entender a origem dessa afirmação que a gente diz para a gente mesmo. Eu não dou conta, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho estrutura. Por quê? Né? Graças, porém, à reencarnação, o progresso do ser é imperioso, inevitável, e os mecanismos da evolução se expressam trabalhando e promovendo a níveis e patamares cada vez mais elevados, até quando o ser, liberto dos conflitos, conquista os sentimentos que canalizará na direção de novas metas, que alcança realizando-se, planificando-se. A importância da reencarnação aí. Já não luta contra as coisas, mas luta pelas coisas, que aprende a selecionar e qualificar, abandonando por superação as paixões dissolventes e fixando os valores que enobrecem. Então, ó, não luta contra as coisas. Então, perdeu o emprego, vai ser demitido, ou o companheiro pede o divórcio, você não luta contra aquela situação, você luta pelas situações. Então, você luta pela sua tranquilidade, de que fez tudo, de que as coisas corram bem, de que está tudo bem. Você aprende que você tem uma cota de tempo, ou de lágrimas, ou de dor, e você vai aprendendo a escolher aonde que você quer gastar ela. Então, eu tenho uma cota de saudade de uma pessoa, então eu tenho uma cota de saudade de uma pessoa e eu decido. Vou sentir saudade dessa pessoa agora, me dou esse direito e tal, e acabou. Mas você vai aprendendo e você vai vendo que você vai utilizando melhor o seu tempo e essas cotas vão ficando menores, porque você vai escolhendo coisas melhores para gastar. Percebendo-se instrumento da vida que faz parte da harmonia do universo, o indivíduo supera a raiva por ausência de ciúme e não compete para destruir, mas trabalha para fomentar o progresso, no qual se engaja e se realiza. Então, a gente deixa de competir e a gente passa a confraternizar, a comungar. Então, a gente não se une, não é uma briga de quem faz mais, vamos fazer juntos, né? Infelizmente, isso aqui, quando o tema é política, por exemplo, a gente vê essa situação aqui agir totalmente ao contrário, né? Eu vi outro dia um comentário que eu achei muito interessante. Alguém disse assim: o brasileiro é muito estranho, porque ele torce quando o piloto não é o piloto que ele queria, ele torce para o avião cair, só para ele ter razão, mas ele esquece que ele também está lá dentro. Né? Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente tem o que a gente merece. Pais, países, filhos, casa, amigos, é o que a gente merece. É o que a gente não só merece, mas é o que a gente precisa, por algum motivo. A conquista de si mesmo resulta, portanto, do amadurecimento psicológico, pela racionalização dos acontecimentos e graças às realizações da solidariedade que facultam a superação das provas e dos sofrimentos, os quais passam então a ter um comportamento filosófico dignificante, instrumentos de valorização da vida, em vez de serem castigos à culpa oculta jacente no mundo íntimo. Então, veja só, como que eu conquisto a mim mesmo? Através do meu amadurecimento psicológico. Como que eu adquiro o amadurecimento psicológico? Racionalizando os acontecimentos. Então, olha só, Karina, você sentiu raiva quando fulano falou aquilo. Por que você teve essa reação?
o que que acontece quando você ouve isso, ou quando aquela pessoa diz... Então, você vai quebrar a cabeça naquilo, você vai racionalizar os acontecimentos para você entender mais sobre você mesmo. E aí você vai ver que nos obstáculos, nas dificuldades, nas provas da vida, vai ter sempre a presença da solidariedade, na forma da providência divina, de um amigo, de um parente. Vai vir o suporte que você precisa. E essa presença solidária, e às vezes até nem é uma presença física, essa presença solidária vai fazer com que você viva esses momentos de burilamento como fase, etapas naturais e com muita tranquilidade. A libertação dessa consciência doentia facilita o entendimento do mecanismo da responsabilidade no comportamento que estabelece o lema: a cada um conforme seus atos, segundo ensinou o terapeuta Galileu. Senhor do discernimento, o homem descobre que colhe de acordo com o que semeia, e que tudo quanto lhe acontece procede não tendo caráter castrador ou punitivo. Então, não é punição de Deus, não é castigo. Eu estou passando isso aqui porque eu estou sendo castigado. Não, não é uma questão de castigo. Você não pode plantar feijões e esperar que nasça laranjas. É contra a natureza, a lei da natureza. Então, isso aqui é uma questão de lei da natureza. Aquilo que você dá é o que vai voltar. Sente-se emulado a gerar novos futuros efeitos, agindo com consciência e produzindo com equidade. Tal conduta proporciona-lhe a alegria que provém da tranquilidade da realização, considerando que sempre há tempo para reparar e postergação é-lhe prejuízo para a economia da sua planificação. Então, eu posso o tempo todo decidir que vou mudar, que vou melhorar, que vou construir um futuro mais tranquilo, porque eu já entendi isso, né? E que não vale a pena eu postergar. Então, nada de deixo para a próxima encarnação. O homem que se conquista supera os mecanismos de fuga, de transferência de responsabilidade, de rejeição e outros, para enfrentar-se sem acusação, sem justificação e sem perdão. Porque se não tem culpa, não há que se falar em perdão. Então, assim, é um homem que os conflitos serão mínimos dentro dele. Então, esse aqui é um objetivo bem alto, mas é um objetivo que a gente tem que ter. Descobre a vida e que se encontra vivo, que hoje é o seu dia, utilizando com propriedade e sabedoria. Não tem passado nem futuro neste tempo intemporal da relatividade terrestre. E a sua é uma consciência atual, fértil e rica de aspirações, que busca a integração na cósmica, que já desfruta, vivendo nas expressões do amor a tudo e a todos intensamente. Olhem só, aqui Joana fez uma referência ela fala do tempo intemporal e da relatividade. Quando a gente fala da teoria da relatividade de Einstein, é isso aqui que Einstein estava querendo dizer, né? Ele, como cientista, não conseguiu colocar isso de forma espiritual. Mas a ideia de Einstein é que aquilo que é matéria pesa mais, então fica no centro. E aí, quando essa coisa fica no centro, a gente está aqui num plano, imagina que esse aqui é um plano, uma rede. Aqui está uma rede, e aí essa bola pesada, essa matéria está aqui, a gente põe ela aqui dentro, então ela fica aqui. Quando ela vem para cá, o tecido faz assim. E aí a gente tem as outras esferas pequenininhas.
que vai acontecer com essas esferas? Elas vão girar em torno dessa aqui. Está todo mundo girando ao mesmo tempo, mas essa que pesa mais, ela está no centro. No exemplo de Einstein, ele fala que é o Sol. Ele fala que o Sol seria essa bola pesada que está no centro, girando em torno de si mesmo, e aí o que acontece? As outras esferas estão girando em torno do Sol. Agora eu queria que vocês imaginassem o seguinte: essa esfera mais pesada é o corpo físico, e essas esferas mais leves, essa esfera pesada é o corpo físico no presente, e essas esferas que estão girando aqui ao redor são a expressão do nosso futuro, que já está sendo construída pelas nossas ações presentes, e a expressão dos nossos passados, que justificam o que a gente vive no presente. Por isso que ela fala que não há temporalidade, que o tempo é intemporal. Nós, com o nosso passado, construímos esse presente, e nesse presente, então está tudo concatenado, tá? E aí ela usa uma outra, ela fala de uma outra, ela fala de uma outra relatividade, que é a relatividade nossa em relação ao todo. Então, isso aqui eu sempre uso o exemplo do quebra-cabeça. Nós somos uma pecinha de um grande quebra-cabeça. O quebra-cabeça não fica completo sem a pecinha, mas a pecinha sem o quebra-cabeça, ela não tem nenhum sentido. Então, é entender que existe um espaço cósmico universal para cada um de nós e que esse espaço está preservado, mas que a gente tem que colaborar para que todas as peças encaixem em seus lugares, para que o nosso lugar fique liberado ali para a gente se encaixar também. Então vamos lá, a última página do livro. A conquista de si mesmo é lograda mediante o querer. Então, se você não quer conquistar a si mesmo, ninguém vai te dar isso, eu não posso fazer isso por você, a gente não pode fazer isso pelos nossos filhos, né? Então, a pessoa tem que querer. Jesus afirmou que se poderia fazer tudo quanto ele fez, se quisesse, bastando empenhar-se e entregar-se à realização. Para tanto, necessário seria a fé em si mesmo, nos valores intrínsecos, que seriam desenvolvidos a partir do momento da opção. Francisco de Assis, o santo, assim quis e o seguiu, e o conseguiu. Apóstolos do bem, da ciência e da fé, do pensamento e da ação quiseram e o lograram. Homens e mulheres anônimos entregam-se aos ideais que lhes vitalizaram as existências e, superando-se, autoconquistaram-se. A conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para o triunfar, do viver para jamais morrer. Então, é um convite, a gente encerra esse livro com um convite da Joana a querermos efetivamente realizar essa conquista de nós mesmos. E para a gente querer, a gente tem que ter fé, porque senão é aquele assim, eu quero. Não, esse não eu quero. Porque eu falo todo dia, eu quero fazer uma atividade física. Se você olhar dentro de mim, não tem fé nenhuma que eu quero essa atividade física. Então, assim, tem que ser aquele, eu quero mesmo que isso aconteça. Eu quero de verdade, porque eu acredito nisso. Tá bom? E é isso que eu tinha para a gente conversar hoje. Deixa eu desligar aqui.